Olá, alunos! Lembra que nós estávamos então falando sobre a interação do receptor e do ligante. Agora eu quero que vocês olhem aqui comigo nesta imagem. E aqui nós temos uma imagem que mostra que nós podemos ter uma interação entre receptor e ligante que nem sempre seja tão assim benéfico para nós. Porque aqui nós estamos mostrando o exemplo de um vírus infectando uma célula. Veja que como que o vírus infecta uma célula? Ele vai ter as suas proteínas do capsídeo que vão interagir com receptores na membrana plasmática. E ao interagir com esses receptores, abre-se um caminho para que o vírus possa jogar o seu DNA viral para dentro da célula, então. Então agora, nós encerramos aqui a parte da farmacodinâmica e nós vamos entrar num outro ramo tão importante quanto a farmacodinâmica, que é a farmacocinética. A farmacodinâmica a gente falou sobre o quê? Sobre como o medicamento ou fármaco ele atua com o nosso organismo, onde ele vai se ligar, como que ele vai, atuar para ter o seu efeito terapêutico. Agora nós vamos falar sobre outra parte, nós vamos falar sobre como o medicamento caminha no nosso corpo. Vocês já devem ter visto ou ter ouvido algum médico falar para vocês, ou um farmacêutico, ou alguém da saúde, deve ter falado, vamos supor um exemplo, quando você tomar esse medicamento, você vai perceber que a urina pode sair mais escura ou com uma cor diferente, mas não é nada para você se preocupar. Ou, se você tomar isso aqui, o cocô ali vai sair com uma cor diferente também. Ou nem precisa ser um medicamento, pode ser outra coisa. Vocês já devem ter visto alguém aí que comeu muita pizza de alho e óleo num dia e no outro dia está fedendo alho. Ou quando você toma alguma coisa que tem óleo de citronela, talvez você já tenha visto óleo de citronela para as pessoas tomarem, principalmente pessoas que habitam em região de muita mata, que é para evitar que o mosquito chegue perto da pessoa. Isso por quê? Por que isso vai acontecer, entre outras coisas? Por exemplo, a pessoa que se alimenta de muito ferro, pessoa que come muito ferro, tem muito ferro na sua alimentação, ela pode ficar com os dentes escurecidos. Por que então isso acontece? Esses fenômenos, eles são explicados pela farmacocinética. Porque o medicamento, ele não é só ele chegar no receptor e fazer o seu efeito terapêutico. Ele tem um caminho a seguir dentro do nosso corpo. O medicamento, ele entra, ele vai ser absorvido, vai passar, digamos, um medicamento de via oral, você vai ingerir, ele vai caminhar pelo sistema digestivo, pela corrente sanguínea, vai passar por diversos órgãos, vai ter um efeito terapêutico e vai ser excretado. E ele vai ser excretado por vias de excreções do nosso corpo. A principal é a urina, mas pode ser pelas fezes, pode ser pela transpiração, até mesmo pela respiração. Então, a farmacocinética, a preocupação da farmacocinética é justamente desvendar o caminho que o medicamento faz dentro do nosso organismo. Conhecer esse caminho é muito importante, porque ele explica determinados fenômenos que o medicamento causa no nosso corpo e também explica certas alterações que o medicamento faz. Então a cinética ela é isso. A farmacocinética então ela estuda o processamento pelo qual passa o medicamento no nosso corpo. E a gente tem basicamente 3 etapas: absorção, metabolismo e a excreção. Ou seja, primeiro a gente administra o medicamento, ele vai ser absorvido, daí ele vai ser metabolizado, ou seja, utilizado pelo nosso corpo, e depois que ele é todo metabolizado, ele vai ser jogado fora. Ou seja, o medicamento ele se comporta como qualquer outra molécula exógena que é colocado no nosso organismo. Então, como que o medicamento ele é transportado pelo nosso corpo? Bom, o medicamento não tem perna, certo? Logo, ele precisa ser transportado. Ele não vai andar sozinho. Ele precisa de algo que o empurre. Assim como tudo, que a gente
coloca dentro do nosso corpo. Então, o alvo do medicamento ele é um tecido ou um grupo de células específicos e o medicamento ele precisa chegar até ele. Como que ele vai chegar? Então, a gente vai ter essa absorção, e essa absorção e o metabolismo e a excreção vai depender do quê? Da capacidade que o medicamento tem de passar pelas membranas celulares. Porque o que é o nosso corpo? O nosso corpo nada mais é do que um amontoado de bilhões de células. Logo, todas as moléculas, não apenas o medicamento, eles têm que ter uma capacidade de atravessar membranas celulares. Isso vai depender do quê? De características físico e químicas do medicamento. Lembra que a gente já estava falando, né? Que tem aqueles que interagem na membrana e tem outros que entram na célula diretamente passando pela membrana. Porque a característica química, química e física, ela é fundamental nisso aí. Não tem como a gente fugir. E a gente vai ter, então, basicamente dois tipos de transporte, ou seja, o medicamento ele vai ser transportado pelo nosso corpo de duas formas. Ou através do fluxo de massa. O que é o fluxo de massa? É a própria corrente sanguínea. Ele vai sendo empurrado lá pela onda, né? Porque o coração vai bombeando, o sangue vai andando e o medicamento vai andando por ali. Até ele chegar num local onde tem um receptor específico para ele. Ele vai caminhando pelo nosso organismo e ele chega ali onde tem o receptor que ele vai conseguir finalmente se ligar e fazer o efeito terapêutico. Se ele não encontrar nenhum receptor, ele vai circulando até ser excretado. Ou pode ser através também de difusão. Difusão o que é? É quando ele passa de célula para célula, atravessando ali as membranas plasmáticas de alguma maneira, seja por canais ou por moléculas transportadoras ou atravessando diretamente as membranas quando ele tem características físico e químicas para tal. Quando ele faz o processo por difusão, é um pouco mais complicado, por quê? Porque ele não vai ter muito por onde andar esse medicamento. Então, são aqueles medicamentos de uso local, que a gente diz, né? Aquela pomadinha que você passa ali em cima de um local, aquele anestésico local, isso daí. Normalmente, esse tipo de medicamento, ele faz o quê? Ele é transportado por difusão. Já os outros, os de via oral, né? Não importa se é líquido, se é pó, se é comprimido, os injetáveis e assim por diante. Esses aí, eles já têm esse efeito sistêmico, eles vão andar pelo corpo todo, porque eles vão ser absorvidos pela corrente sanguínea, logo eles vão ser transportados através deste fluxo de massa, né, que é a própria corrente sanguínea. Para caminhar pela corrente sanguínea, então, o medicamento ele não tem que atender tantas necessidades físico-químicas específicas, porque ele vai sendo empurrado, né? Então, esse medicamento que vai pelo fluxo de massa, ele é amplamente distribuído pelo nosso organismo e de forma muito rápida, porque bastam alguns batimentos cardíacos e esse metabólito já vai ter caminhado por boa parte do nosso organismo. Já por difusão, é necessário que o princípio ativo ele tenha uma certa lipossolubilidade, porque ele vai ter que atravessar a membrana plasmática, ele vai interagir muito com a membrana plasmática, porque ele vai ter que atravessar células epiteliais. E células epiteliais são células que são muito agrupadas. Logo, ele tem que estar passando por essas membranas plasmáticas, ele não tem como fugir disso. E também tem que atender outra característica que é o próprio tamanho da molécula. Se a molécula for muito grande, ela não vai conseguir atravessar a membrana plasmática e esse princípio ativo não vai ser eficiente para trabalhar por esse modo de difusão. E o que seria uma molécula grande para a membrana plasmática? A gente pode dizer que acima de 1000 unidades atômicas já é um tamanho relativamente elevado e já vai se tornando muito difícil essa permeabilidade.
enquanto o tamanho ideal da maioria dos fármacos que atravessam por difusão é de 200, né, de 100 a 200 unidades de massa atômica. Aí ele tem o tamanho dito ideal para ele poder se locomover por esse processo de difusão. Então agora nós vamos fazer mais uma pausa e voltaremos então para falar sobre outras especificações da farmacocinética.